Fala rapaziada, beleza? Aqui é o professor Paulo Ricardo do canal Brabo da Química e no vídeo de hoje nós iremos aprender simplesmente tudo sobre ligação iônica. Esse vídeo, pessoal, é muito completo, tá? Nós vamos ver aqui como é que a ligação iônica é formada, tá? Iremos também ver como é que a gente vai montar a fórmula de um composto iônico e no final iremos finalizar falando das propriedades dos compostos iônicos. Pessoal, mas em troca, eu peço aí que você se inscreva no canal, deixe o seu like, curtam o vídeo, compartilhem, tá? Ativem o sininho, tá? Espero muito contar com a ajuda de vocês para chegar aí a minha meta de 1000 inscritos, beleza? Vamos lá, dê essa força aí para mim, tô precisando. Beleza, pessoal? Vamos começar aqui então. Ligação iônica, esse nome ele é bastante sugestivo. Quando eu falo de ligação iônica, logo me vem à cabeça, né, os íons. Então, pessoal, a ligação iônica é aquela ligação que é formada por íons, tá? Quais são os íons que existem? Eu tenho os cátions e tenho os ânions, pessoal. Os cátions, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Os cátions, pessoal, são aqueles íons de carga positiva, certo? E os ânions são aqueles íons de carga negativa. O cátion é aquela espécie química que perdeu elétron. Como ele perdeu o elétron, pessoal, ele fica carregado aqui, ó, positivamente. O ânion é aquela espécie química que ganhou elétrons. Como ele ganhou elétrons, vai ficar carregado negativamente, beleza? Então, ligação iônica ocorre entre íons, ou seja, ocorre entre cátions e ânions, tá? Vamos seguir aqui. Pessoal, na ligação iônica, ocorre a transferência de elétrons de forma definitiva de um átomo para o outro, beleza? Por que acontece essa transferência definitiva de elétrons de um átomo para o outro, pessoal? É porque esses átomos eles possuem uma grande diferença de eletronegatividade, perfeito? Tem um vídeo falando sobre propriedades periódicas e eletronegatividade, eu irei deixar aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem. Perfeito, tá? Então a ligação iônica ocorre entre cátions e ânions, tá? Vão ser ali aqueles elementos químicos que têm uma grande diferença de eletronegatividade. Pessoal, então basicamente, tá? A ligação iônica, ela vai ocorrer entre metais, certo? E também ametais, tá? Então aquele velho macete lá, que a ligação iônica ocorre entre um metal mais um ametal. Perfeito. Ó, a ligação iônica, pessoal, na ligação iônica, os metais eles têm uma grande tendência, tá, em formar cátions, ou seja, eles têm uma grande tendência em perder elétrons. Tá vendo aí como é que vai formando a ligação iônica? E os ametais, pessoal, têm tendência em formar ânions, ou seja, eles têm tendência em ganhar elétrons. Olha como a natureza da ligação iônica é perfeita. Ela vai ser formada entre um átomo que quer doar os seus elétrons, tá? E um átomo que quer receber esses elétrons. Tá vendo aí como a química entre os dois é perfeita? Tranquilo. Os metais têm tendência em formar cátions, tá? E possuem uma baixa energia de ionização, ou seja, eu consigo remover os elétrons dele com muita facilidade, tá? E os ametais têm uma alta afinidade eletrônica, ou seja, tá? Eles têm muita facilidade em receber elétrons, tá, pessoal? Isso aí são propriedades periódicas, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês a minha aula sobre propriedades periódicas. Tranquilidade? Olha só como acontece aí também. Pessoal, tudo certo aí? Então vamos seguir aqui para um exemplo. Então, ligação iônica metal mais ametal. Segue o jogo. Vamos lá. Vou te dar aqui alguns exemplos, tá? Pessoal, só não te esquece o seguinte, que toda ligação química, né? Não vou generalizar aqui na imagem. A ligação iônica e a ligação covalente, elas são explicadas pela regra do octeto, tá? Também tem vídeo no canal sobre regra do octeto, vou deixar na descrição desse vídeo aqui para vocês, beleza? Tá? Que diz que o átomo tem que ter 8 elétrons na camada de valência para ser estável, para se estabilizar. Vamos entender aqui então. Ó, primeiro exemplo que eu vou dar para vocês é da Cássia L. Opa, Cássia L, tá? Brincadeira aqui sem graça, né? Vamos lá. Vamos lá. Potássio, pessoal. Aqui, ó. Potássio tem 19 elétrons, tá? Vamos fazer aqui a distribuição eletrônica do potássio, perfeito? Fazendo a distribuição eletrônica do potássio, 1s2, tá? 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s1. Então a gente percebe o seguinte, que o potássio, a camada de valência dele, que é aquela camada mais afastada do núcleo, tá? Ela tem quantos elétrons? Apenas um. Beleza, tá? De acordo com a teoria do octeto, ou regra do octeto, o átomo tem que ter 8 elétrons
para se estabilizar. Se o potássio tem um elétron na última camada, ele precisa aí ganhar 7 elétrons, beleza? Para ser estável. Ou então, percebam que se ele perder esse último elétron aqui, ó, se ele perder esse 4s2, ele fica aqui, ó, com 3s2 e 3p6 e se estabiliza. Então, para o potássio, ele tem duas possibilidades. Ou ele perde um elétron, tá? Ou ele ganha 7. Concorda comigo que é muito mais fácil ele perder um elétron do que ganhar 7? Tá? Ele é o nosso metal, então a tendência dele vai ser em perder elétrons. Olha aí como está ficando legal a ligação iônica. Vamos falar do cloro agora, que é um ametal. Pessoal, fazendo a distribuição eletrônica do cloro, que é um ametal, ó, ele tem aqui número atômico 17, ou seja, tem 17 elétrons. Tá? A gente chega aqui a camada de valência dele, ó, tem 3s2 e 3p5. Se a gente somar aqui, ó, 5 mais 2, no total eu terei 7 elétrons. Então, olha só como é maravilhoso a ligação iônica. Tá? Então, eu tenho o potássio, que precisa perder um elétron para se estabilizar, e o cloro, que já tem 7 elétrons na camada de valência e precisa ganhar um elétron para se estabilizar. Tá? Eu vou fazer aqui a representação da estrutura de Lewis, tá? Onde eu coloco o símbolo do elemento e a quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência ao redor dele. Ó, percebam que o potássio tem um elétron na camada de valência, né? Na última camada, mais externa. E o cloro tem 2. Deixa eu voltar aqui. 2, 4, 6, 7. Pessoal, então, lembra, o potássio ele vai transferir o seu elétron para o cloro de forma definitiva devido à grande diferença de eletronegatividade. Então, quando esses átomos se aproximam, o cloro puxa o elétron do potássio, tá? Quem perde o elétron fica com carga positiva, ou seja, forma o cátion, tá? E quem ganha um elétron fica com carga negativa, ou seja, forma o ânion. Tá vendo, pessoal? Então, a ligação iônica, ela é uma ligação de natureza eletrostática, é uma ligação forte. Ela vai acontecer quando eu tiver agora o cátion e o ânion. Aqui nesse momento, pessoal, ó, eu tenho um positivo e outro negativo, que eu tenho aí os dois cátions formados, então eu tenho aí a formação da ligação iônica devido a essa atração eletrostática, perfeito? Exemplaço aí para vocês. Próximo exemplo agora, galerinha, Na2O. Vamos lá. Sódio, número atômico 11, iremos fazer aqui a sua distribuição eletrônica. Ela vai terminar em 3s1, o maior número quântico principal aqui é 3. Ele tem um elétron na camada de valência. Pessoal, tem vídeo no canal, novamente, de distribuição eletrônica, onde eu ensino como identificar a camada de valência, tá? E a fazer o diagrama de Linus Pauling, perfeito? Então, o sódio precisa perder um elétron para se estabilizar. Ele é da família 1A, tá? Oxigênio, pessoal, beleza. Número atômico 8, fazendo a distribuição eletrônica aqui, termina em 2s2 e 2p4, então somando aqui, ele tem 2, 4, 6 elétrons na camada de valência. Então, preste atenção. Para o sódio, tá? Ele precisa perder um elétron na camada de valência, porque é mais fácil ele perder um elétron do que ganhar 7, assim como o potássio. E o oxigênio precisa ganhar aí mais 2 elétrons para se estabilizar. Só que percebam, pessoal, que o sódio ele pode doar apenas um elétron só, tá? E o oxigênio precisa ganhar 2. Então, para cada átomo de oxigênio, eu terei 2 átomos de sódio. Então, olha só. Esse sódio aqui doou um elétron, esse sódio aqui doou o outro elétron, beleza? Então, ficou aqui, ó, os 2 sódios, tá? Com carga positiva, ou seja, doaram os elétrons aí, né, de forma definitiva, tá? Viraram cátions, e o oxigênio ganhou um elétron de um sódio, outro elétron de outro, ficou aqui com 2 menos, porque ganhou aí 2 cargas negativas. Olha só a ligação iônica novamente sendo formada. Tá vendo, pessoal, como tá a tranquilidade de aprender aqui ligação iônica? Agora vamos ver aqui, pessoal, como é que eu vou fazer para identificar, certo? Quando eu vou ter 2 átomos de sódio, quando eu vou ter um, basicamente como é que a gente vai montar, tá? A fórmula do nosso composto iônico. Perfeito. Primeiro, pessoal, para a gente aprender aqui sobre a formulação de um composto iônico, a gente tem que obter a carga do cátion e do ânion. Pessoal, os elementos químicos representativos, a da família 1A, 2A, tá? Aí partindo ali para 4A, 5A, 6A, 7A, é muito fácil a gente prever a carga desses cátions e desses ânions. Por exemplo, família 1A da tabela periódica. Todos os elementos, pessoal, da família 1A, eles têm um elétron na camada de valência, tá? Então é mais fácil para eles perderem um elétron. Então, galerinha, no geral, por exemplo, o sódio, tá?
um mais aqui. Potássio, tá vendo? Um mais. Então, os elementos da família 1A, pessoal, eles vão ter carga 1 mais. Vão perder um elétron. 2A, cálcio, tá? 2 mais. Magnésio, 2 mais. Família 2A, pessoal. Então, 2 mais. Perfeito? E assim vai, tá? Então, os elementos da família 1A vão ter tendência a perder um elétron. Na família 2A, 2 elétrons na camada de valência. Vão ter tendência aí em perder 2 elétrons. Eu explico isso bem melhor, pessoal, na nossa aula sobre tabela periódica, que também eu vou deixar na descrição do vídeo. Beleza? Tranquilo. Vamos lá, então, identificar aqui essa situação. Dei um exemplo aqui no geral para vocês. A gente vai identificar, eu vou explicando nos exemplos. Olha só, pessoal, vamos começar aqui com o KCl, tá? Olha só. Deixa eu apagar isso aqui. Fica bem fácil, tá? Aí, olha só, galerinha. O potássio é lá da família 1A, certo? Então, ele precisa perder um elétron para se estabilizar. Então, a carga dele é 1 mais. Perfeito. O cloro é da família 7A, então ele tem 7 elétrons na camada de valência. Para ele se estabilizar, ele precisa ganhar um elétron. Então, por isso aqui, 1 menos. Perfeito. Vou colocar a carga do cátion e a carga do ânion, tá? Não esqueçam, pessoal, que na hora da montagem da fórmula do composto iônico, primeiro vem o cátion e depois vem o ânion. Essa é a regra. Não esqueçam disso. Eu vou pegar o índice do ânion, mandar aqui para frente do cátion, o índice do cátion e mandar aqui para frente do ânion, pessoal. Formei aqui, ó, K1Cl1, mas eu não preciso colocar K1Cl1. Então, simplesmente fica aqui com a fórmula de quê? KCl. Perfeito? Outro exemplo agora, galera. Vamos lá. Alumínio, tá? A carga do alumínio é 3+. O alumínio precisa perder 3 elétrons para se estabilizar. A carga do cloro é 1-, ou seja, o cloro precisa ganhar um elétron para se estabilizar. Eu vou pegar aqui, galerinha, o seguinte, ó. Vou pegar aqui o índice do cloro e mandar para frente do alumínio, e o índice do alumínio e mandar aqui para frente do cloro. Então, como é que eu formo aqui, pessoal? Eu formaria o Al1Cl3, tá? Mas eu não preciso do Al1 aqui. Então, fica só Al, tá? Cl3, beleza? Olha a fórmula do nosso composto iônico aí. Tranquilidade? Vamos lá, pessoal, novamente aqui para mais um exemplo. Ó, magnésio, família 2A, precisa perder 2 elétrons para se estabilizar. Carga 2+. Oxigênio, família 6A, já tem 6 elétrons na camada de valência, precisa ganhar mais 2 para se estabilizar. Vamos lá, vou mandar aqui o índice do ânion para frente do cátion, o índice do cátion para frente do ânion, tá? Então, formei aqui, ó, galerinha, o Mg2 é O2. Olha só a tranquilidade da ligação iônica. Mas eu simplifico isso aqui porque eu tenho que usar sempre, tá, os menores números inteiros possíveis. Então, fica aqui, ó, Mg, ó, tá? Tranquilidade. Para finalizar agora, o Na, ó, né? Sódio, família 1A, tem que perder um elétron para se estabilizar. Oxigênio, família 6A, precisa aí ganhar 2 elétrons para se estabilizar. Mando aqui o índice do ânion para frente do cátion, o índice do cátion para frente do ânion, tá? Formei aqui, pessoal, o Na, ó, 2, ó, perfeito, tá? Então, ensinei vocês aí como fazer a formulação de um composto iônico. E para finalizar nossa aula sobre ligação iônica, vamos falar aqui, pessoal, das características, tá, dos compostos iônicos. Vamos lá, galerinha. Então, para a gente finalizar aqui, ó, primeiro, pessoal, os compostos iônicos, eles possuem um alto ponto de fusão, né, que eu chamei de PF, e também um alto ponto de ebulição, tá, que eu chamei de PE, tá? Principalmente quando são comparados com compostos covalentes, tá? O que é mais fácil aí eu colocar em ebulição? A água, por exemplo, que é um composto covalente, ou o sal de cozinha, que é um composto iônico, tá? São sólidos à temperatura ambiente devido à ligação iônica ser de uma intensidade muito forte, tá? Ó, formam retículos cristalinos, tá? O sal forma pequenos cristais ali, a gente consegue observar principalmente no sal grosso, tá? São duros, certo? No entanto, são o quê? Quebradiços. Eu quebro eles com bastante facilidade. Uma coisa muito importante que cai bastante em prova sobre ligação iônica é o fato dos compostos iônicos conduzirem corrente elétrica quando estão o quê?
fundidos, ou seja, quando eles estão no estado líquido, tá? Ou quando eles estão dissolvidos em solução. Por exemplo, uma solução de sal de cozinha, ela conduz ali corrente elétrica, tá? No geral, pessoal, os compostos iônicos, eles são solúveis em água, tá? Água é um solvente muito bom para composto iônico no geral, tá? Exceto carbonato de cálcio, carbonato de estrôncio, carbonato de bário e também o cloreto de prata, que é praticamente insolúvel. Pessoal, muito obrigado, tá, por ficar até o final do vídeo. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau e até a próxima.